dos versos 18 a 25. Lucas, capítulo 1, os versos 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por esse dia. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra. E agora, Pai, que ela já foi lida e que será explanada, Pai, que o Senhor possa estar nos auxiliando, Pai, tanto aquele que fala quanto aos que ouvem, para que nós possamos, Senhor, sermos não apenas ouvintes descuidados da tua palavra, Pai, como na parábola do semeador, aqueles que ouvem a tua palavra e vêm as aves e arrebatam, Pai, a tua palavra que foi semeada, por descuido, por desatenção ou por falta de interesse, mas que possamos, ó Pai, ser verdadeiros praticantes, ó Pai, e aquilo que temos aprendido da tua palavra nós possamos colocar em prática em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado e para que cada dia mais a nossa vida seja transformada à imagem do teu Filho, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Supre as nossas necessidades, supre as nossas carências, ó Pai, e nos sustenta, Senhor, com a tua palavra, com o apoio dos irmãos, com todas as coisas que o Senhor tem colocado à nossa disposição para nós vivermos uma vida de santidade nesse mundo. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto anterior, que vai do versículo 8 até o versículo 17, até o versículo 18, né, para nós situarmos, lembrarmos o que já falamos e o contexto em que nós vamos entrar a partir do versículo 18. Nós vemos aqui que um casal, que no versículo 6, a Escritura diz que eles eram justos diante de Deus, que eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e eles eram avançados em dias, eram idosos já. E eu vou ler o versículo a partir do versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós vemos que nós já vimos isso.
eles eram um casal crente, eles eram pessoas justas diante do Senhor. E Zacarias, ele exercendo o seu ofício de sacerdote, ele tem essa visão de um anjo do Senhor. E nessa passagem nós vamos ver o alcance da incredulidade, da falta de fé no coração e na vida de um homem bom, de alguém que é considerado justo diante do Senhor. Nós vemos de cara no versículo 18 Zacarias questionando o anjo: como é que vai ser isso? Eu já sou velho, já sou entrado em dias. E mesmo Zacarias sendo considerado justo e santo, esse anúncio que o anjo lhe faz, para ele pareceu impossível, para ele pareceu que não haveria jeito, e não parecia razoável que alguém da idade dele pudesse ser pai. Não como é nos dias de hoje, que muitos homens idosos abandonam as suas famílias, se casam de novo com mulheres mais novas, mas ele e a mulher dele eram velhos, e ele diz que a minha esposa, a minha mulher, ela é avançada em dias. E é interessante porque essa dúvida não deveria existir no coração dele. Ele era alguém, um judeu bem instruído como ele, ele era um sacerdote, ele conhecia a lei, ele conhecia a história do povo de Israel. Ele não deveria ter levantado tal questão, não deveria ter manifestado tamanha incredulidade no seu coração. E com certeza ele conhecia e estava familiarizado com as Escrituras. Ele tinha o dever de se lembrar do nascimento miraculoso de Isaac, de Sansão, de Samuel, lá na antiguidade. Eram fatos que estavam consolidados na história de Israel. E, como autoridade, ele não poderia desconhecer esse tipo de coisa, esses acontecimentos, como alguém proeminente no serviço religioso da sua época. Ele deveria e tinha o dever de se lembrar tudo aquilo que Deus fez no passado, tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo, pela linhagem santa, e ele deveria trazer isso para a vida dele e pensar: se um anjo do Senhor está me falando isso, se ele está me trazendo uma mensagem da parte do próprio Deus, ele deveria crer que para Deus nada é impossível. Mas o que acontece naquele momento? Parece que dá um branco na cabeça dele. Ele esquece de tudo aquilo. Ele se esqueceu de tudo aquilo que ele aprendeu acerca da Escritura, da história do povo, Ele, ao esquecer disso, ele não pensava em nada mais do que um mero raciocínio lógico. Peraí, ele olhou para a sua situação, ele olhou para a situação da sua esposa, e por um raciocínio meramente lógico, um senso humano, carnal, ele chega a uma conclusão errada. Mas como será isso? Como é que pode? Como que isso vai acontecer? Eu já sou velho, minha esposa é entrada em dias. Provavelmente ela já não teria mais condições, não estaria mais na sua fase fértil, não teria mais condições de ter filhos. E é interessante que aqui nós vamos ver que na nossa vida espiritual é muito comum acontecer que, quando nós começamos a usar a razão, a fé é abandonada. Em muitas questões da nossa vida,
em muitas questões do nosso dia a dia, se eu me guiar apenas pela razão, eu vou abandonar a minha fé. Um exemplo que eu sempre cito é a criação de filhos. Se você olhar apenas com a razão para a criação de filhos, você desiste do ofício. Você desiste de tentar inculcar a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos. Se você só usar a razão, você desiste. Tá? Mas pela fé, você vai ensinar, insistir, disciplinar, orientar, sabendo que o Senhor prometeu que essa semente que está sendo lançada, ela vai frutificar. Então, todas as coisas na nossa vida, elas devem ser um exercício de fé, um exercício de esperança e cumprimento da palavra de Deus, porque muitas vezes nós não vamos ver o resultado imediatamente. Nós vamos trabalhar, e pode ser até que não vejamos o resultado. Mas, se nós apenas utilizarmos a nossa razão, equações matemáticas para resolver as coisas, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, se eu não fizer isso, não vai acontecer aquilo. Eu estou assim, aquilo não pode acontecer. Foi o que Zacarias falou para o anjo. Nós vamos estar abrindo mão da nossa fé. Nós devemos tirar lições com o erro dos nossos irmãos do passado. Essas coisas, elas estão colocadas na Escritura para que nós não caiamos no mesmo pecado. Eu não preciso cair no pecado da incredulidade para saber o quão danoso é o pecado, seja ele qual for, aqui no caso a incredulidade, se eu já tenho exemplos na Escritura para me mostrar. Né? Muita gente fala que você só aprende errando, né? Mas esse é o comportamento do tolo. O sábio, ele aprende com o erro dos outros, ele não precisa sofrer as penas por causa do pecado para ele aprender que aquilo é errado, né? E desagrada ao Senhor. O pecado que Zacarias comete, infelizmente, é um daqueles pecados que o povo de Deus, em todas as eras, ele tem sido muito suscetível. Ele tem sido atacado por esse pecado ao longo da história. E nós vemos vários exemplos na Escritura. Abraão, Isaque, Moisés, Ezequias, Josafá, todos esses e muitos outros, tá? Aqui de forma resumida, nos ensinam que um crente verdadeiro, ele pode, às vezes, ser tomado pela incredulidade. E como nós falamos no momento de confissão de pecados, não há homem que não peque. Nosso irmão falou isso na oração dele também. E nós devemos vigiar contra esse pecado. Os irmãos acabaram de ver os 10 mandamentos, nós começamos na classe de catecúmenos, e a incredulidade, ela é um pecado direto contra o Senhor. Quando nós manifestamos incredulidade no nosso coração, nós estamos sendo idólatras, porque nós estamos tirando Deus da posição que lhe é devida, de rei, soberano, criador, aquele que vai cumprir as suas promessas para conosco, e estamos colocando outra coisa no lugar. Porque se eu não creio naquele que é o rei, naquele que é o Senhor, naquele que é o criador de todas as coisas, isso é uma atitude idólatra, é uma quebra de mandamento, é a incredulidade manifestada no coração de Zacarias e que se manifesta no coração do povo de Deus. Já estava presente lá no Éden, no coração de Eva, no coração de Adão. Eles creram naquilo que Satanás falou e não creram naquilo que Deus tinha ordenado. Eles viraram as costas para o mandamento do Senhor, porque o coração deles foi tomado pela incredulidade. Esse é um dos pecados mais profundamente arraigados no coração dos crentes.
ele atormenta os santos, os filhos de Deus. E nós não ficaremos completamente libertos desse tipo de pecado até a nossa morte. E isso ele é tão claro na nossa vida que o Senhor Jesus ele tem que nos advertir dessas coisas. Quando ele fala da ansiosa solicitude da vida, se nós estamos ansiosos pela nossa vida, por aquilo que havemos de comer, por aquilo que havemos de vestir, como será o nosso futuro, e se isso toma uma proporção grande na minha vida, eu estou demonstrando incredulidade no meu coração. Porque se eu consigo olhar para a palavra do Senhor, ver as promessas dele para o seu povo, que são promessas boas, né, de paz, de prosperidade, não estou falando de dinheiro, tá? E nesse mundo, vitória contra o pecado e no porvir a glória eterna, eu não preciso ser ansioso, eu não preciso demonstrar essa incredulidade no meu coração. A nossa oração diariamente deve ser a oração dos apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Quando nós deixamos de olhar para a palavra do Senhor, a nossa fé, ela se esfria. Nós começamos a racionalizar as coisas, olhar as possibilidades e desprezar aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Nós não podemos colocar em dúvida o fato de que quando Deus fala que vai fazer uma coisa, Ele vai cumprir. E existem muitas promessas graciosas para nós. Jesus ele falou certa vez que se um filho pede um pão a seu pai, ele não vai dar uma pedra. Se o filho pede um peixe, ele não vai dar uma cobra. E ele nos garante que o Senhor vai nos dar do seu Espírito para que nós não façamos aquilo que seja do nosso querer, mas que nós sejamos habilitados para obedecer a palavra do Senhor. E aqui também nós vemos nesses versículos, através do ministério do anjo Gabriel, né, a grande porção e os privilégios que gozam os anjos de Deus. E anjo é aquele que anuncia, é aquele que traz uma mensagem, né? E os anjos na Escritura, eles têm um ministério específico de trazerem mensagens à Igreja de Deus. E eles têm um privilégio que nós temos de forma indireta. Eles desfrutam da presença direta do Senhor. Eles estão servindo diante do Senhor. Esse mensageiro que aparece diante de Zacarias, ao lado do altar do incenso, ele vai reprovar a incredulidade do coração desse servo do Senhor. Ele vai dizer quem ele é. E ele fala: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te. Esse nome, ao ouvir esse nome Gabriel, o coração de Zacarias ele deve ter se enchido de humilhação ao olhar para a sua situação, olhar para a sua incredulidade, olhar o que estava acontecendo à sua volta naquele momento e lembrar que esse mesmo anjo Gabriel, quase 500 anos antes, ele trouxe a Daniel a profecia das 70 semanas e previu como o Messias deveria ser morto. E é interessante porque aqui a gente vai ver uma contradição muito grande, porque existia um contraste muito grande nessas duas aparições do anjo Gabriel. De um lado, Zacarias, tranquilo, estava tudo em paz com o povo de Israel, ele estava ministrando como sacerdote no templo do Senhor, tudo tranquilo ao seu redor. O anjo se apresenta a ele, anuncia a palavra do Senhor e ele se mostra incrédulo. E do outro lado, a fé demonstrada por Daniel,
que era um cativo no exílio na Babilônia. O templo em Jerusalém estava em ruínas. E Daniel demonstra uma fé inabalável. Irmãos, muitas vezes essa tranquilidade, esse bem-estar que nos é proporcionado pela comunhão dos irmãos, por uma igreja fiel, por tudo que o Senhor coloca à nossa disposição para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, por causa do nosso pecado, eles podem se tornar motivo da nossa incredulidade. Motivo de nós virarmos as costas para o Senhor, não pelo que nós temos, não pela palavra do Senhor, mas por causa da nossa natureza. E ao sabermos disso, nós devemos vigiar, porque se for necessário que nós vivamos como Daniel, exilado, passando necessidade, longe da sua pátria, sofrendo por causa do Evangelho, para que nós sejamos firmes e exercitemos a nossa fé, o Senhor vai fazer isso. Nós não devemos ansiar somente pelas coisas boas desse mundo, pelo conforto, pela tranquilidade, por uma igreja confortável. Todas essas coisas são boas. No caso de Zacarias, foram o caminho que o levaram a afrouxar na sua fé e demonstrar incredulidade no seu coração. E é interessante que o anjo Gabriel ele vai descrever na sua apresentação, ele vai descrever para Zacarias quem ele é e o que ele faz. E isso deve suscitar em nós um profundo sondar no nosso coração. Devemos olhar para dentro de nós ao vermos o relato desse Espírito poderoso, muitíssimo maior em poder e inteligência que nós, que é o caso dos anjos. Ele considera um grande privilégio assistir diante de Deus e fazer a sua vontade. É interessante porque quando você é jovem, você olha para as pessoas que são os destaques da sociedade, e muitos querem ser igual. Eles querem se vestir igual, cortam o cabelo igual, falam igual, querem frequentar os mesmos lugares daqueles que são os destaques da sociedade, seja em qualquer área. Nesse sentido, o nosso desejo, ao observar a descrição de alguém que é infinitamente mais poderoso que nós, mais inteligente, que assiste, que está diante do Deus verdadeiro, nós deveríamos ter o nosso desejo e o nosso coração nessa mesma direção. Se Ele, que é tão inteligente e poderoso, Ele tem como principal meta da vida dele a glória de Deus, o serviço ao Senhor, nós deveríamos nos esforçar para viver de tal forma que nós possamos um dia estar corajosamente em pé diante do trono de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Mas como eu vou fazer isso se o meu coração está tomado pela incredulidade e por outros pecados? Nós devemos olhar para essa descrição do anjo Gabriel como uma meta para nós. E sabemos que nós devemos percorrer esse caminho, vivendo em santidade, abandonando o pecado, para um dia estarmos nessa mesma situação. E esse caminho, para obtermos essa posição tão distinta e tão santa, ele está aberto diante de nós. Esse caminho está na nossa frente. Cristo é esse caminho. E Ele abre esse caminho ao nos oferecer o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Ao morrer por nós, Ele abre esse caminho até o Senhor. Que nós possamos nos empenhar por andar nesse caminho durante os curtos dias da nossa vida presente, a fim de que nós possamos participar, juntamente com os anjos, desse glorioso ministério que é estar diante do Senhor, nos séculos infindos de toda a eternidade. Muitas vezes parece que a nossa vida demora a passar, parece que nós temos dificuldades,
parece que as coisas são pesadas demais, mas isso eu estou percebendo, quando nós vamos ficando mais velhos, a gente vê que a vida passou rápido demais. E se nós não nos preparamos nesse caminho, nós não vamos estar diante do Senhor por toda a eternidade. E por fim, nós vamos ver nessa passagem que é extremamente pecaminoso diante de Deus demonstrarmos um coração incrédulo. E aqui nós vamos ver isso pelo castigo que foi imputado a Zacarias, né? Veio sobre ele um pesado castigo. O anjo diz que ele vai ficar mudo e não iria poder falar, porque não acreditou nas palavras que ele veio trazer. Palavras que o Senhor mandou ele falar. Que o anjo, quando ele anuncia, ele é um mero transmissor de uma mensagem. Quem é que estava mandando falar isso para ele? O próprio Deus. E aqui nós vemos, sabendo que Deus é um Deus justo, que Ele é um Deus amoroso, nós vemos que esse castigo, ele é compatível com a ofensa. A mesma língua que não estava pronta para manifestar o louvor e a fé, ela deveria permanecer muda. Tratava-se de um castigo de longa duração. Ele, pelo menos 9 meses, ele ficou condenado ao silêncio. Nós não sabemos, a Escritura não fala quantos dias ainda ele cumpriu o seu ministério para depois voltar para casa. Então, no mínimo, 9 meses ele não pôde falar, ficou mudo. E é interessante que diariamente ele estava sendo lembrado com esse castigo, que ele ofendeu ao Senhor pela sua incredulidade. Muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida como consequência do nosso pecado. Às vezes mais tempo do que esses 9 meses, às vezes menos tempo do que esses 9 meses. Às vezes por toda a nossa vida, como foi o caso de Davi. E não reconhecemos o nosso pecado. Nós vamos ver mais lá na frente, quando a criança nasce, qual foi a atitude dele. E um homem arrependido, alguém que reconheceu a glória de Deus. Não podemos estar debaixo de disciplina, estar debaixo de um castigo como esse e continuarmos no pecado. O Senhor, Ele vai nos tratar como filhos, para que nós não sejamos condenados com o mundo quando Ele vier julgar todas as coisas. Se nós estamos debaixo de disciplina e não estamos aprendendo, vamos continuar debaixo de disciplina cada vez mais pesada. Porque o Senhor repreende e disciplina todo filho que recebe. E aqui nós vemos que Zacarias, ele, todo esse tempo, não tinha como ele esquecer disso. Muitas vezes até nós nos esquecemos da ofensa que nós praticamos contra o Senhor, do nosso pecado, e às vezes até murmuramos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que a minha situação está tão difícil? Se for olhar para trás, nesse caso, ele não tinha como esquecer. E aqui nós vemos que poucos pecados, eles ofendem tanto a Deus como a incredulidade. Nenhum outro pecado ao longo da história atraiu castigos tão severos para com os filhos de Deus. Duvidar que Deus pode fazer alguma coisa que Ele diz que vai fazer é negar de forma prática e ostensiva a sua onipotência. Quando nós estudamos lá no início do Catecismo Maior que Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, a gente tem uma ideia errada de onipotência, porque nós somos limitados. Nós estávamos falando na classe esses dias da nossa responsabilidade de adorar o Senhor,
de viver uma vida de santidade, e falamos da grandeza de Deus. O homem, ele ainda está tentando descobrir o tamanho do universo. Bilhões e bilhões de galáxias, cada uma com bilhões e bilhões de estrelas. E esse universo foi criado por Deus. Se é algo criado por Deus, é algo muito menor do que o próprio Deus, né? E se Ele fala que vai fazer alguma coisa, nós estamos fazendo com que Ele seja tido por mentiroso. Se Ele diz que vai cumprir, Ele vai fazer aquilo que Ele disse, né? Por causa da incredulidade, Israel vagueou 40 anos pelo deserto. E o apóstolo Paulo, ele nos adverte que eles não puderam entrar na terra prometida logo assim que eles saíram do Egito, por causa da incredulidade do coração deles. Eles olharam para a situação, eles olharam para as cidades nas montanhas fortificadas, eles olharam para os moradores, descendentes de gigantes, pessoas com mais de 4, 5 metros de altura, olharam para si mesmos e falaram assim: não dá, esquece, o Deus falou, beleza, mas não dá. Rápido eles se esqueceram de tudo que Deus fez no Egito, se esqueceu de como eles atravessaram a seco o Mar Vermelho, como o Mar Vermelho tragou todos os cavalarianos e os oficiais de Faraó. E a incredulidade se manifestou. Qual foi o castigo? 40 anos vagando pelo deserto, até que toda aquela geração morresse e não visse cumprida a promessa do Senhor. E os filhos, que eles falaram, eles vão ser presos, eles vão ser tomados, vão ser feitos escravos, vão morrer. Esses filhos vão tomar posse da terra. A incredulidade, ela é danosa e ela é um pecado que nós devemos orar, devemos vigiar diariamente, porque ele devasta a alma do crente. Não existe motivo para um crente exercitar a sua fé. Não existe motivo para um crente observar o dia do Senhor. Não existe motivo para um crente viver em comunhão se a incredulidade tomou conta do seu coração. Essas esperanças serão ofuscadas, as batalhas, todas elas serão perdidas, porque não existe motivo quando a incredulidade toca o coração do homem. Nós só vamos ter gozo, alegria na salvação proporcionada por Cristo. Só vamos ser pacientes na tribulação, só vamos ser vitoriosos contra o mundo, contra Satanás e contra a nossa carne, se lutarmos diariamente contra o pecado da incredulidade no nosso coração. Irmãos, nós devemos lembrar, mais uma vez eu vou repetir, isso vai sempre nos assaltar. É igual uma casa, né? Você sabe que você tem uma janela que está estragada. Vão arrombar e vão entrar na sua casa. Enquanto você não consertar aquela janela, ela é um ponto fraco na sua casa em que alguém vai entrar. Da mesma forma, a incredulidade, ela é o ponto de partida para diversos pecados na nossa vida. E a incredulidade, resumindo, é uma verdadeira causa de muitas enfermidades espirituais. Uma vez que nós permitimos que ela se aninhe no nosso coração, ela vai nos corroer como um câncer. Vai afetando vários órgãos que estão ao redor, daqui a pouco afetou todo o organismo, daqui a pouco ela vai causar a morte. Isaías 7:9, ele fala: se não crerdes, certamente não permanecereis. A fé, ela é
um distintivo dos filhos de Deus. Não a fé que o mundo professa, que é uma fé falsa, que é uma fé em coisas, que é uma fé que é sustentada por aquilo que nós vemos, que eu preciso fazer alguma coisa ou eu preciso me agarrar em algo para que eu tenha essa fé confirmada. Simpatias, misticismo, todas as coisas que sustentam essa fé falsa. A nossa fé, as únicas coisas palpáveis que nós temos para sustentar essa fé são os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Todas as outras coisas, nosso coração. Se não estiver cheio do Espírito Santo, a fé, ela não vai ser ativa em nossa vida. E nós devemos estabelecer como um princípio para o nosso cristianismo o crermos em toda a palavra de Deus, estar vigilante com relação à incredulidade, e tudo o que diz respeito ao perdão dos nossos pecados, tudo que diz respeito à nossa aceitação diante de Deus, tudo que diz respeito aos nossos deveres particulares e da nossa vida diária, da nossa luta na vida diária, deve ter como ponto de partida a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo o que motiva a nossa vida, o nosso caminhar, os nossos exercícios devocionais, deve ser a fé. E nós não podemos deixar de vigiar para que a semente da incredulidade, para que o pecado da incredulidade se instale e passe a ser algo cotidiano na nossa vida. Nós não podemos evitar de cair nesse pecado, mas nós podemos evitar de levar uma vida cultivando esse pecado no nosso coração. E que o Senhor, Ele possa ter misericórdia de nós, que Ele possa estar nos auxiliando a que nós exerçamos a fé no nosso dia a dia, abandonemos a incredulidade e que possamos crescer em toda a maturidade que é exigida daqueles que caminham e crescem no conhecimento da palavra do Senhor, e que nós possamos usar o exemplo de Zacarias, usar o seu pecado e a sua punição como um alerta para as nossas vidas, para que nós não caiamos nesse terrível pecado. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar com a sua boa mão. Vamos nos colocar de pé.